Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Inteiro Teor. Você sabia que todos os dias os destinos de muitos brasileiros são decididos pela Justiça Federal? Às vezes, decisões fazem a diferença para uma pessoa. Outras vezes, são muitas as histórias que ganham um novo rumo. Confira duas dessas decisões nesta edição do Inteiro Teor. TRF da Primeira Região decide que farmácias não podem alterar receitas médicas usadas na compra de medicamentos. TRF1 mantém condenação de motorista que apresentou documento falso à Polícia Rodoviária Federal. Começa agora. Vem comigo. A receita ou prescrição médica é um documento essencial, tanto para a rotina de cuidados com a saúde, quanto para o controle da comercialização de remédios. Por isso, as receitas precisam conter informações corretas e de fácil entendimento. Mas quando isso não acontece, o que fazer? A Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias pretendia conseguir na Justiça autorização para completar dados omissos ou corrigir informações ilegíveis nas receitas usadas na compra de medicamentos por meio do programa Aqui Tem Farmácia Popular. Mas o TRF da Primeira Região entendeu que permitir que farmácias alterem dados em receitas médicas sem um protocolo clínico e legal, claro e seguro, pode abrir precedente para práticas não seguras, ampliando o risco de fraudes e de erros. Confira com Ana Paula Souza. Não é difícil encontrar pessoas que já enfrentaram dificuldades para comprar medicamentos em farmácias por causa de problemas com a receita médica. No fim, a gente liga para o médico e fala, olha, não entendi o que está escrito, explica. Mas isso é uma situação muito comum, né? Eu acho que há pouca preocupação em ser claro, em dar o recado para o paciente do que ele realmente precisa. Fazem de qualquer maneira, muitas vezes, claro. Não são todos os médicos que fazem isso, muitas vezes não é deliberado, evidentemente, mas acontece muito. Eu já tive de estar ilegível e já tive também de ter uma receita que eu não acho remédio em lugar nenhum, farmácia nenhuma. Eu ando as farmácias todas e ninguém conhece o remédio e tem essa dificuldade, aí eu tenho que voltar lá no médico. Você vai à farmácia já por um motivo de doença e ainda ter o problema da interpretação é um problema realmente recorrente, que eu acho que os médicos já estão melhorando nisso, mas é um problema recorrente. E quem trabalha no ramo farmacêutico também reclama. Todo dia a gente deve recusar, em média, uns 5%, 7% dos pacientes que entram na farmácia por não estar com a receita adequada. Falta de dados, né? Às vezes não tem o nome completo do paciente, ou não tem o endereço dele, que algumas receitas exigem. Algumas exigem que tenha o CPF do médico, aí não tem o CPF do médico, ou o CID, que é necessário. São pequenos erros que às vezes, se fosse uma receita digital, seria mais fácil do paciente conseguir trocar com o médico, né? Ou de não ter esses erros que são básicos, assim, né? É um padrão. A prescrição de medicamentos é o ato que define o remédio a ser consumido pelo paciente, com a dosagem e a duração do tratamento. Em geral, esse ato materializa-se em uma receita médica. A depender do tratamento, existem tipos diferentes de receitas. Nos receituários simples, são prescritos medicamentos que não precisam necessariamente da emissão da receita médica para compra, como analgésicos, por exemplo, mas indica-se que sejam prescritos por um profissional. O receituário de controle especial é utilizado para a prescrição de medicamentos de tarja vermelha e preta, antirretrovirais, antibióticos, imunossupressores e antidepressivos. Já a receita azul ou receita B é utilizada nas prescrições de medicamentos que contenham substâncias psicotrópicas. A receita amarela é destinada a medicamentos extremamente controlados, ou seja, cada receituário desse tipo só pode conter um medicamento controlado. Por estar relacionada com o direito à saúde e com o tratamento adequado de uma doença, a receita médica tem critérios para emissão,
mas nem sempre é elaborada de forma correta, e isso tem consequências. Em 2022, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, recebeu 1.234 notificações de eventos adversos relacionados à ilegibilidade de receitas médicas. Entre esses eventos, 147 resultaram em óbitos. Diante dessa situação, a Abrafarma buscou na Justiça mais autonomia para que farmácias e drogarias fossem autorizadas a completar dados omissos ou corrigir informações ilegíveis em receitas usadas na compra de medicamentos pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular. Mas a 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que farmácias não podem alterar receitas médicas para completar ou corrigir dados de pacientes. Embora reconheça que deficiências nas receitas médicas possam criar barreiras ao acesso a medicamentos essenciais, especialmente para a população mais carente, o relator do processo, o juiz federal convocado Emanuel Macena de Medeiros, entendeu que flexibilizar as normas de controle e segurança dos documentos médicos não seria a solução. Para o magistrado, permitir que farmácias alterem receitas médicas sem um protocolo clínico legal, claro e seguro poderia abrir precedentes para práticas não seguras, ampliando o risco de fraudes e erros. Ainda segundo o relator, a revisão das práticas de prescrição e possíveis ajustes na regulamentação que garantam a clareza das receitas sem comprometer a segurança jurídica e sanitária seria o ideal. E, de acordo com o 3º vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Emanuel Fortes, o Conselho realiza campanhas com frequência para que esse tipo de problema não continue ocorrendo. A gente faz campanhas para que o médico preencha corretamente as receitas. Utilize a denominação comum brasileira em primeiro lugar, se não a denominação comum internacional, que é o nome do medicamento, mas pode prescrever as marcas. Nós vamos assumir o compromisso de fazer novamente uma grande campanha de esclarecimento de que as prescrições elas precisam obedecer o que está disposto em lei. Emanuel Fortes explica que a prescrição médica tem critérios contidos em lei. Quem determina o formato da prescrição é a lei 5991. Tem um decreto-lei de 32 também, que já determina que é preciso que a receita esteja escrita no vernáculo, em português, que tenha o nome do paciente, o endereço do paciente, o endereço do médico. Então, o bloco de receita ele é padronizado para identificar o médico, o estabelecimento onde ele atende, esse consultório privado, o estabelecimento hospitalar, o ambulatório, e o preenchimento. Ele tem que seguir essas regras da Lei 5991. Todo mundo deve possuir documentos pessoais, como certidão de nascimento, carteira de identidade e CPF, para ser considerado um cidadão. Mais do que um dever, o acesso a esses documentos é um direito. Com eles, temos acesso aos serviços públicos e os documentos pessoais são exigidos sempre que é preciso se identificar, para fazer vestibulares e matrículas, abrir uma conta em banco, viajar. Por isso, a falta de documentos é uma situação grave. Ainda mais grave é usar documentos falsos, como no caso que Silvânia Rodrigues conta agora. Talvez você já tenha ouvido a história de uma pessoa que se passou por outra ou de alguém que foi vítima de uso de perfil falso na internet ou que apresentou um documento que não era seu. Todas essas atitudes podem gerar problemas, inclusive processos judiciais. O crime de uso de documento falso, por exemplo, está previsto no artigo 304 do Código Penal e a punição pode ser de 2 a 6 anos de reclusão e multa. A gente não pode portar um documento e fazer dele uso próprio como se nosso fosse. Eu posso até estar portando, por exemplo, um documento da minha mãe, do meu irmão, do meu pai, e isso não é considerado crime. Agora, no momento que eu apresento esse documento como se fosse meu para uma autoridade, aí entra o crime de uso de documento falso.
Os documentos mais visados pelos falsificadores são a carteira de identidade, a Carteira Nacional de Habilitação, o CPF e o passaporte. Porém, outros documentos também estão na mira dos criminosos, como certificado de registro e licenciamento de veículo, um documento de porte obrigatório para circular com veículos em vias públicas. O Código Brasileiro de Trânsito exige que todo condutor tenha em sua posse o certificado de registro do veículo, que é o CRLV, e a Carteira Nacional de Habilitação. Esses documentos podem ser apresentados na via física, né, em papel impresso ou papel moeda, no caso da CNH, ou por via eletrônica, através do aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Qualquer uma das duas apresentações é válida para fins de fiscalização. Foi exatamente em uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal que um motorista foi preso após apresentar o CLRV falsificado. A prisão ocorreu na BR-116, em Vitória da Conquista, na Bahia, quando foi constatado que ele conduzia veículo e produto de estelionato e usava a identidade militar do irmão. Em primeira instância, ele foi condenado a 2 anos e 6 meses de reclusão. Ele recorreu ao TRF da Primeira Região, mas a 10ª Turma do Tribunal manteve a condenação. Para a relatora, a desembargadora federal Daniele Maranhão, as provas não deixam dúvida de que o motorista tinha consciência da ilicitude de seu ato. Assim, o colegiado, por unanimidade, confirmou a sentença condenatória, acompanhando o voto da relatora. Está dentro do limite de razoabilidade do Poder Judiciário. Realmente, o que eu acho que pesou muito no caso específico foi que esse cidadão tentou se evadir no momento da apreensão ali da Polícia Rodoviária Federal, mas eu entendo que a reprimenda ela é bem proporcional, a condenação é bem proporcional ao crime que ele cometeu. Atualmente, os documentos de porte obrigatório para motoristas brasileiros, CNH e o CLRV, possui o QR Code, uma tecnologia desenvolvida para ajudar na validação desses documentos. A gente faz uso de uma ferramenta também que qualquer usuário pode ter, que é um aplicativo de leitura de códigos de barra, né? A habilitação e o CRLV, que é o documento que são documentos de porte obrigatório, eles possuem QR Codes, né? E a veracidade desses documentos, assim como a PRF confere a sua veracidade, qualquer usuário, qualquer cidadão pode fazer essa conferência a partir desse aplicativo que é fornecido na sua loja de aplicativos. A ferramenta é o aplicativo Viu, desenvolvido pelo SERPRO a pedido da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran. A tecnologia permite validar documentos como a CNH, placas de identificação veicular e o CLRV e encontrar os dados originais fornecidos pelo emissor, dando mais segurança na validação documental, como explica o coordenador geral de Sistemas, Informação e Estatística da Senatran, Pedro Barbosa. Tem a vantagem desse aplicativo, ele funciona offline, não precisa estar conectado à internet. Então, se a pessoa estiver em alguma área que não tem sinal, não tem problema, dá para usar da mesma forma. Então, é só abrir, ou pegar o verso do documento, ou no caso do digital, colocar na tela e ler com o aplicativo Viu, e ele já vai mostrar todas as informações, inclusive com a foto da pessoa, no caso da CNH. No caso da placa do veículo, da leitura do QR Code da placa, ele não vai trazer essa informação de pronto. Ele vai trazer um código serial, e aí a pessoa vai ter que entrar na URL, no portal de serviço da Senatran, e colocar esse código. No celular, ele pode copiar e colar para ficar mais fácil, e aí ele vai trazer todas as informações do veículo, e aí a pessoa pode ser certificada de que realmente aquele documento é válido. Uma tecnologia simples, segura, que está disponível tanto para os celulares iOS como Androids. Ele vai pegar a informação que já está no QR Code. Ele apenas decodifica aquela informação. Então, não há possibilidade de fazer uma fraude do aplicativo, até porque ele é baixado, e na hora de baixar você vê quem é o desenvolvedor, que no nosso caso é o SERPRO, que é um prestador de serviço de TI da Secretaria Nacional do Trânsito. Esse foi o Inteiro Teor de hoje, com notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. E nosso encontro fica marcado para a próxima semana. Enquanto isso, continue com a gente no nosso portal e nas redes sociais. Estamos no Facebook, no YouTube e no Instagram. Tchau!